Graça e paz, queridos irmãos, boa noite a todos. Essa canção, essa linda canção que acabamos de ouvir, que de quem é, Davi? House of Fires. Fala, como se estivesse nos chamando mesmo para irmos até as águas, né? Venha ao rio e experimente, né? É um convite para mim, um convite para você, para a gente se aproximar de Deus. Venha às águas e quem tem sede, beba dessa água. É o convite de Jesus, é o convite do Senhor para nós nessa noite. Eu queria convidar você a adorar o Senhor, não apenas a assistir, a olhar para a tela do seu celular ou do computador onde você está assistindo, mas que você pudesse estar nessa noite adorando ao Senhor, sabendo que Ele está aí com você, Ele está aqui, Ele está aí, e Ele deseja ser realmente amado, adorado, exaltado. Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus, para adorar a Deus, e um deles, né, a gente pode se alegrar juntamente com o Marquinho, que na semana passada, para quem estava acompanhando, viu a luta que ele estava passando por causa da fístula, né? E ele foi para o hospital, foi 2 vezes, né, nesses últimos dias aí, e numa situação onde é tão difícil ser atendido, que é num final de semana final de semana prolongado, de feriado prolongado, tão difícil, e ele foi, como é que foi, Rui? O negócio da situação que era... Tinha a possibilidade de substituir, o médico substituir, ou se não desse para desobstruir, ia colocar o catéter. Ia colocar o catéter. E aí o médico que atende ele mesmo, inclusive. O plantonista ligou para o médico dele, que atende ele, e perguntou. Sim. Aí o médico disse: eu estou aqui sem fazer nada, eu vou te ajudar. Vou aí. E aí lá os dois fizeram uma cirurgia de 4 horas, né, se não me engano. E não só desobstruiu, mas arrumou a veia, ficou melhor aí, não teve que colocar. Que bênção, que bênção. Irmãos da nossa igreja, ou não da nossa igreja, isso é bênção, é poder de Deus se manifestando mesmo. Experiência com Deus para o Marquinho, para a família e para nós como igreja que estávamos orando e vendo assim Deus agindo de uma forma tão clara, porque é tão difícil numa situação de final de semana assim, já é difícil. Imagina num Natal, né, num final de semana prolongado assim de feriado, e o próprio médico que atende ir até lá, se dispor a ir até lá, isso é raro, irmãos. Então a gente pode entender claramente que é Deus fazendo, é Deus agindo, e isso é motivo de louvor a Deus. Muitas vezes a gente chega a Deus só com pedido, mas a gente tem motivo de gratidão também, motivo de adorar a Deus, né? Agradecendo ao Senhor pelo nosso irmão e por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, tem feito. E Deus faz na minha vida e faz na sua vida também. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento onde você está, aí na sua casa, entregando o seu culto ao Senhor. Quando formos cantar, cante junto. Quando formos orar, ore junto. Quando for abrir a palavra, ouvir a palavra, abra a palavra para acompanhar o que está sendo dito, para acompanhar o que o Senhor quer falar com você. Entregue o seu amor ao Senhor, o seu coração nessa noite. Não importa como você está, se você está feliz ou triste, você está diante da pessoa, do Senhor, do único, do Deus Criador, do Deus que ama você, enviou seu Filho Jesus. E Ele pode todas as coisas, e Ele está aqui, nesse momento. Entregue o seu coração, fale para Ele o que você está sentindo, mas diga que você deseja adorá-lo nessa noite. Glória ao Teu nome, Senhor. Exaltamos Teu santo nome, bendito nome, maravilhoso nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor atua nos dias de hoje, o Senhor age na nossa vida sim, o Senhor é poderoso e age hoje no nosso coração, na nossa vida cotidiana, o Senhor age nas nossas vidas,
Glória ao teu santo nome, Senhor, seja exaltado. Nós exaltamos ao Senhor pela vida do Marquinho, pela bênção, pela resposta de oração. A Deus, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é na nossa vida, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é, principalmente. O Senhor é o nosso Deus, maravilhoso e grande. E nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o Senhor, por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. E desejamos glorificar o teu nome, Senhor, exaltar o Senhor, porque o Senhor é digno de honra, louvor, adoração, da nossa consagração, da nossa vida no seu altar, Senhor. O Senhor é digno, único digno. Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor, para que o nosso coração realmente esteja voltado a Ti nessa noite, a nada mais, a mais ninguém, a somente o Senhor, que merece a honra e a glória e o louvor dos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso culto, Senhor, que entregamos ao Senhor com dedicação, Senhor, com imperfeição, mas com um desejo que chegue ao Senhor de maneira perfeita. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar, irmãos. Adore ao Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, que todos os dias a gente possa caminhar para a cruz, que o nosso eu seja crucificado, que o Senhor seja exaltado. Ele que é Deus maravilhoso. Glórias ao nosso Salvador. reconciliado.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu quebrantados, com o coração cheio de gratidão, a gente possa adorar o Senhor com dedicação, com alegria e, como diz o texto, que a gente deve decidir no coração quanto dá, não contribuir com relutância ou por obrigação, mas com alegria, com gratidão, com o coração cheio de alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Então, nesse momento, se você tem a sua oferta para entregar essa semana, consagre agora durante o culto ao Senhor. Fale para Ele: Senhor, isso aqui eu entrego de todo o meu coração, esse valor que é pouco perto de tudo que o Senhor me dá, mas eu dou com o meu coração cheio de alegria e gratidão, porque essa oferta é cheia de gratidão pelo que o Senhor é na minha vida. Então entregue ao Senhor. Senhor, nós fazemos, ó Deus, isso com o nosso coração grato, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar, Senhor. Abençoe cada lar, cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, e que nas mesas não falte, ó Deus, porque eles estão contribuindo, mas que eles possam ter alegria de ver, ó Deus, a abundância que o Senhor dá quando somos fiéis ao Senhor, quando entregamos de todo o nosso coração, Senhor. Abençoe, multiplica, abençoe que esse valor, esse dinheiro possa ser bem usado para a glória do Teu nome, para que muitos possam Te conhecer através desse dinheiro, Senhor, e que o Senhor possa ser honrado através de cada irmão da nossa igreja. Abençoa aqueles que estão com dificuldades, ó Deus, aqueles que estão desempregados, ó Deus, supre, Senhor, abre portas, abençoa cada pessoa, cada filho Teu, nesses dias possam, ó Deus, ser abençoados, ó Deus, com uma resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E ainda nesse mesmo tema, que é consagração da nossa vida, do nosso coração ao Senhor, fale com Ele. O Senhor fala: olha, o Senhor é o Rei dos Reis, eu consagro tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu sou nas Suas mãos. Meu coração está transbordando de louvor, a minha vida eu Te entrego para Te exaltar com o meu amor. Então celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Então que não seja só o culto do domingo à noite, mas que seja a sua vida, a minha vida, de segunda a segunda, adorando ao Senhor, que Ele receba a sua vida consagrada nessa noite para adoração ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador.
celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Amém, Jesus. O Senhor quer ver o meu coração e o seu coração. Só com isso que Ele se importa. Não se importa com mais nada. Ele só quer ver como é que está o meu coração e o seu coração na presença dEle. Fale com o Senhor. Peça que Ele te leve, que Ele pegue pela sua mão e te leve aos pés dEle. É a presença dEle que importa. É a presença dEle que vale tudo na nossa vida. Glória a Jesus. Meu Jesus, leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a sua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar.
posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a sua voz. Diz quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz em mim tua vontade, pois só da tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Se revele a nós essa noite, Senhor, de uma forma maravilhosa, através da sua palavra, que é onde podemos chegar, Senhor, que a sua palavra venha tudo para nós, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, nos pega pela mão, Senhor, nos leva aos pés do Senhor, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus, usa o teu servo, Senhor, e que tua voz seja ouvida, Senhor. Nós desejamos ouvir, nós desejamos, ó Deus, obedecer. Nós desejamos, Senhor, colocar em prática aquilo que a tua palavra nos diz, Senhor. Senhor, recebe nossa adoração, nosso louvor, nossa oração, aquilo que falamos e aquilo que não falamos em alta voz. Mas o Senhor conhece o nosso coração na sua presença. Senhor, recebe, Jesus, recebe, Senhor, que o Senhor possa se agradar da nossa vida, Senhor, agradar do nosso cantar, do nosso orar, do nosso ouvir, ó Deus. Senhor, tudo que estamos aqui hoje entregando a Ti, Jesus, recebe, Senhor.
E ainda pedimos, fale conosco, Senhor. Precisamos ouvir sua doce voz. Senhor é bom, nós te louvamos, nós te amamos, Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Prepare o seu coração. A todos, mais um culto, início do ano, mais um tempo com Deus. E nesta noite eu queria pensar um pouco com vocês sobre o que tem pela frente esse ano que nós estamos aí começando a viver. E com certeza muita expectativa no coração, muitas dúvidas, muitas coisas já acontecendo, né? Esse ano é um ano assim, de muita expectativa para nós. O Davi possivelmente vai para a África do Sul, para a terra onde ele nasceu. E nós estamos colocando o nosso ministério nas mãos de Deus, para que Deus nos oriente, para que Deus fale ao nosso coração. Então, quero que os irmãos orem. Muitas coisas precisamos fazer nesse início, né? Precisamos fazer uma assembleia para elegermos a nova diretoria ou continuar com a mesma, porque esse ano que passou foi um ano inativo, nada fizemos, né? Estamos arrumando a igreja agora no início do ano. Graças a Deus, Deus proveu, né? De alguma forma, recursos para a gente colocar os vidros novos, temos recursos para pintar, arrumar lá atrás, para começarmos os nossos cultos presenciais, se assim Deus permitir, né? Essa pandemia permitir, mas o que nos indica que logo teremos a vacinação e podemos voltar com certeza, com segurança para os cultos. Então esteja orando ao Senhor, esteja participando, contribuindo, porque pintar a igreja custa, né? Com certeza. Nós ganhamos uma oferta e isso fez com que nós como família pudéssemos colocar os vidros ali temperados, graças a Deus, algo que já estava há muito tempo por fazer e agora nós vimos a necessidade. O templo ali era bem abafado, era terrível, mas agora já abre os dois vidros, né, as duas carreiras de janelas já abrem, graças a Deus. E também vamos pintar interno e a frente também da igreja. E os fundos, assim no tempo de calor, a igreja pode fazer os cultos. Ali fora também um lugar fresquinho, um lugar arejado, né, já tem iluminação, já tiramos aqueles postes e agora falta limpar, pintar e colocar mais luzes. Então ore por isso, tem algumas coisas para serem feitas. E o nosso coração sempre fica na expectativa do que virá pela frente, né? E eu escolhi para essa palavra, orando, Deus falou no meu coração sobre o que vem pela frente, qual a nossa expectativa. Como nós estamos
preparando para esse ano que está começando aí. Já se passaram 2 dias, né? 3 dias, nós estamos no dia 3, e assim nós temos aí pela frente um ano inteiro, né? E é agora no começo, que é o momento de nós refletirmos, de nós pensarmos como igreja, como indivíduos, né? Pensar na vida, como é que foi o ano passado, o que precisamos acertar, como é que estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? O que nós precisamos colocar diante de Deus para acertar. E o texto que nós vamos ler é Filipenses 3, os versículos 13 e 14. O tema que eu escolhi para essa noite é acertando o foco para um ano de vitórias. Em Cristo nós temos vitórias, pode ter certeza disso. Nós vimos aí o testemunho do Marquinho. Essa e outras coisas Deus faz, e faz muito, quando nós entregamos a vida, quando buscamos nele recursos, somente nele, quando ele não é nosso último recurso, mas o primeiro recurso que buscamos, quando nós confiamos, andamos pela fé, por aquilo que nós não podemos enxergar, mas temos a certeza que Deus fará alguma coisa. Não é a minha força, não é a minha capacidade, não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu aprendi, as minhas experiências, mas sim Deus. Deus é que determina. Não é o acaso que determina o nosso futuro, né? Mas é Deus que determina. Por isso, é super importante você no começo do ano examinar e olhar para o Senhor e dizer como é que você gostaria que esse ano fosse, né? O texto que nós vamos ler, Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que Deus em Cristo Jesus. Amado Deus, nós te louvamos, te bendizemos e colocamos diante do Senhor a nossa vida, nosso coração. Coloco diante do Senhor, meu Pai amado, esta palavra, assim como o Senhor falou ao meu coração, meu Deus, que o Senhor possa estar falando em cada coração também, Senhor, trazendo desafios, meu Pai, propósito para esse ano, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos ao final, Senhor, estarmos certos de que viveremos pela fé, Senhor, grandes coisas, certos que teremos vitória, meu Pai, quando nós adequamos ao nosso foco para o alvo que é o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, sê conosco, meu Pai, nesta noite, sê conosco nesse momento. Nos leve, Senhor, cativo a Tua palavra, Senhor, meu Pai amado, e nos fale em cada coração. O Senhor conhece cada pessoa, Senhor, cada coração, Senhor, que precisa da Tua palavra, Senhor, meu Pai amado. Então, aqueles que estão aqui, Senhor, atento e prestando um culto, que o Senhor possa estar falando a esses corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ano novo. Pela frente aí temos mais 362 dias para vivermos, para termos vitórias em Cristo Jesus. E pode ter certeza que elas poderão ser abundantes. E se nós caminharmos pela fé, com gratidão no coração, trazendo à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança, como diz lá em Lamentações, nós podemos ver que quantas coisas Deus já fez. Quando nós olhamos para o Senhor, quando entregamos nas mãos do Senhor, quando pela fé nós caminhamos na certeza que Deus fará alguma coisa. E o Jeremias ali lhe diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E é exatamente isso. As grandes coisas que o Senhor já fez. E a maior delas foi lá na cruz do Calvário, quando Ele levou sobre si os nossos pecados. Quando Ele nos possibilitou a nos tornarmos novas criaturas, pessoas novas com esperança, a caminharmos de volta aos braços do nosso Pai. E aí, com certeza, nós podemos lembrar disso e ter a certeza de que se Ele fez isso, entregou o próprio Filho unigênito por nós, por amor a nós, com certeza Ele nos dará recursos quando nós buscamos, Ele nos dará força, nos ensinará, nos alegrará, nos incentivará. Com certeza Ele fará grandes coisas em nossas vidas, porque Ele é a nossa fonte,
Ele é a nossa fonte, e é lá, nessa fonte, que nós temos que, como diz a música que nós ouvimos no início, é nessa água que nós precisamos beber, nas águas do Senhor. É lá que nós precisamos saciar a nossa sede, e é no Senhor que nós precisamos saciar a nossa fome. Como diz na música, se banquetear diante do Senhor com a sua palavra. E assim viveremos totalmente diferente como nós estamos vivendo. Os dias de hoje nos traz frieza no coração, nos deixa empedrecidos, né, diante das situações. Isso é um mecanismo que o ser humano tem das emoções para não sofrer tanto. Então nós vamos evitando situações, nós vamos caminhando somente aquilo que nos é favorável, né? Nós vamos aceitando somente as palavras que nos é favorável, somente aquilo que está ao nosso favor, né? Então isso faz com que a gente fique menos sensível à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar, sempre vai nos alertar onde nós estamos, como nós estamos e o que precisamos fazer. E sempre, seja lá quem for, quantos anos você está na igreja, o quanto você conhece da Bíblia, seja lá quem você for, você precisa de acertos, você precisa estar com Deus. Se você fizer sinceramente uma análise, se você descer da sua arrogância e perceber quanto você é pequeno e quanto você precisa de Deus, você vai ver que aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu até mesmo na igreja, de nada adianta se você não fizer uma reflexão, não reconhecer o quanto você precisa, se você não reconhecer as áreas que você tem na sua vida que precisa ser entregues nas mãos do Senhor, e o quanto você precisa depender de Deus. E a verdade é essa: quando nós nos aproximamos de Deus, mais sensíveis nós estamos às mudanças que Ele quer que nós tenhamos. Ano novo, estamos aí com 362 dias pela frente para aproveitarmos as oportunidades que Deus tem para cada um de nós, de vivermos uma vida diferenciada, de vivermos uma vida abundante que Ele nos oferece. A palavra de Deus nos diz isso. Lá na palavra do Senhor diz que Ele veio para nos dar vida abundante, uma vida abundante, e nós vamos ver isso. Algumas perguntas nós podemos fazer nesse início de ano. Quem escreverá cada dia da minha vida? Nós temos 362 dias pela frente, e esses 362 dias são uma tábua lisa, são folhas, são páginas em branco que precisam ser escritas. Quem escreverá cada dia da sua vida? Quem escreverá cada dia desses 362 dias que você tem aí, dessas 362 páginas em brancos que você precisa preencher? Quem escreverá a minha história? Quem escreverá cada dia da minha história? Cada dia, dia após dia, nós estamos vivendo e precisamos escrever a nossa história. Qual é a caligrafia que terá na sua história, na minha história? A minha? De uma outra pessoa? De um déspota? Ou de algum manipulador? Ou do acaso? Aqueles que acham que a vida é o acaso, que acontece as coisas conforme o acaso deseja, do inimigo da nossa alma, que com certeza muitas vidas ele escreve e domina, ou de Deus, do Deus, o teu Criador, o Deus que nos criou, o Deus que sabe quem somos, sabe da nossa vida totalmente. São 362 páginas em branco para cada dia serem escritas uma a uma, cada dia, um a um, cada página, uma a uma, dependendo da resposta que você vai dar, ou eu vou dar, nós poderemos saber se esse ano vai ser bom, agradável, ou se será cheio de sofrimento, será a mesma coisa que nós estamos vivendo até hoje. Os sentimentos que existem na nossa alma, quais são? Dependendo da resposta que nós dermos, quem vai escrever as páginas da nossa vida, nós vamos identificar e vamos saber já quais serão os sentimentos que vão estar na nossa alma, como poderemos melhorar, como podemos mudar a direção para que mude a nossa alma, para que mude a nossa sorte,
para que mude os nossos dias. Nós vivemos aí um ano tão complicado e muitos aprendizados, mas com certeza muitos que eu conversei e falaram assim, esse ano tem que ser riscado no mapa. Quero esquecer esse ano. Por tão difícil que foi, por tanto sofrimento. Deus, o único que conhece os seus dias, Ele é o único que conhece o nosso passado. Ele sabe de cada sentimento que nós tivemos esse ano que passou. Ele sabe de cada sentimento que nós estamos hoje, no presente. E Ele sabe de cada sentimento que nós teremos no futuro, nesses 362 dias aí que vão vir pela frente. Ele preparou cada dia. A palavra de Deus nos garante que Deus tem um plano preparado para cada um de nós. Ele nos conhece muito. Nós vimos a semana passada que Ele sabe até mesmo quantos cabelos tem na nossa cabeça e nenhum deles cai sem Ele permitir. Nós vimos que Deus fala lá em Mateus que nós valemos muito mais que pardais, e os pardais são seres pequeninos, baratos. Deus se preocupa com eles. Nenhum cai sem que Ele permita. Deus conhece. Assim, mostra que Deus conhece você. Deus me conhece. Deus nos conhece profundamente. E Ele tem um plano para cada um de nós, como nós vimos na semana passada, um pouquinho sobre esses planos. Ele preparou cada dia é um dia especial para cada um de nós. Pode ter certeza que cada dia que nasce, você acha que é só mais um dia. Não, mas é um dia especial, é o dia que o Senhor preparou para nós. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 128, 24, esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Nos alegremos e regozijemo-nos nele, porque foi Deus quem o fez. E Deus preparou esse dia para que nós pudéssemos aproveitar a oportunidade, para que nós pudéssemos aproveitar tudo aquilo que Deus tem para nós nesse dia. E Deus tem grandes coisas. Deus tem grandes coisas para nós num dia especial, que todos os dias, os 362 dias, são dias especiais que virão pela frente. Hoje é um dia especial que Deus fez. E basta nós olharmos para o Senhor, sermos gratos por esse dia, e saber que Ele preparou tudo e fez o melhor para nós. Em Lamentações 3:22, Ele nos diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, cada dia, esse dia especial que Deus fez para nós, cada um deles, as suas misericórdias se renovaram. E diz aqui o texto que em cada dia elas se renovam, a cada manhã, elas são novas, não são repetidas, não são no atacado para todo mundo, são novas especificamente para mim, especificamente para você, porque Deus conhece o teu coração, Ele age a teu favor, porque Ele te conhece, teu passado, teu presente, teu futuro, sabe como está a sua alma, sabe exatamente do que você precisa. Deus tem um plano a nosso respeito, como nós vimos a semana passada, plano bom, agradável, perfeito, como a sua palavra nos diz lá em Romanos 12:2, diz que essa é a vontade do Senhor, nós precisamos experimentar essa vontade do Senhor. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus para cada um de nós só será vivida se cada dia decidirmos agradar ao Senhor. Se em nossas atitudes, se em atitudes nós buscarmos viver a sua vontade. Se consagrarmos nossa vida a Ele, se buscarmos na sua palavra, na Bíblia Sagrada, os caminhos que devemos seguir, porque Ele vai se revelar. Quando você se propõe a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia e falar com o Senhor através da Bíblia, Deus nos fala através da sua palavra e nós respondemos através da oração. Nós podemos dizer assim, Senhor, fale comigo, e com certeza no texto Deus vai falar contigo. Vai falar assim, ora filho, você precisa fazer isso, você precisa acertar isso, você precisa entregar nas minhas mãos essa área que é difícil para você. Você precisa entregar nas minhas mãos essa outra área que é difícil para você, mas eu quero curar você. Temos 362 páginas em brancos para escrevermos a história que Deus tem para cada um de nós. Permita, meu irmão, permita que Ele pegue na tua mão e escreva cada minuto com a tua caligrafia. Cada minuto da tua vida será escrita
a vontade de Deus para você, mas com a tua caligrafia. Assim como lá no início, lembra da nossa alfabetização? Lá no início, quando a professora pegava na nossa mão para nos ensinar a escrever, e em cima da nossa mão, ela com muita paciência, com muito amor, ela segurava a nossa mão, que segurava o lápis, e ia formando as palavras, com muita paciência, devagarinho, e nós íamos aprendendo a escrever, aprendendo as letras, aprendendo a aprimorar as letras, para que um dia pudéssemos escrever a nossa história. Esses seres, professores, né, que fica aqui, que Deus os abençoe, quanto foi importante em nossa vida, como é importante na vida do ser humano, como é um dom, é uma dádiva de Deus ser professor, ser professora, porque nós podemos perceber o quanta paciência existe, quanta paciência as professoras tiveram conosco para aprender, para fazermos aí os signos, os símbolos, o A, o B, o A, E, I, O, U, e saía tudo torto, saía fora, e a professora com paciência pegava na nossa mão e escrevia para nós aprendermos. Assim como esses profissionais que são bênçãos do Senhor na vida de todos nós somos o que somos, porque Deus colocou professores, pessoas dotadas desse dom para nos ensinar, para nos encaminhar. Assim como eles, assim é o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Ele quer colocar a sua mão em cima da tua mão, da minha mão, para escrever cada dia que Ele tem para você, mas com a tua caligrafia, com a tua letra, com a letra pessoal, com aquela que só você tem, que quando as pessoas olham e falam assim, não, essa foi escrita por tal pessoa. Quando as pessoas olham e falam, não, essa foi escrita pelo Rui, com certeza. Mas a história que foi escrita é a história de Deus. Deus quer participar da nossa história. Ele tem uma história para cada um de nós, planos para cada um de nós, pensamentos que são maiores do que os nossos para cada um de nós. Cada manhã, a cada dia, a cada momento, temos a oportunidade de buscar em Deus e a sua vontade, de se consagrar a Ele e de viver uma vida diferenciada, cheia de propósito, meu irmão, e então agradarmos a nós mesmos, cheio de propósito com Deus, ou então nós temos a oportunidade de agradarmos a nós mesmos, o nosso ego, de atendermos o nosso ego, de cedermos as nossas pequenas vontades humanas que são tacanhas e nos levam sempre para a desgraça. E ter os dias sem perspectiva nenhuma. Quando nós tentamos levar os nossos dias pela nossa vontade, pelos nossos sentimentos, com certeza nós teremos péssimos dias, com certeza nós teremos um futuro sem qualquer perspectiva boa, né? Porque os sentimentos que habitam em nós, quando nós tomamos a vida nas mãos, quando somos autossuficientes, são sentimentos egoístas, sentimentos que só levam a ter vantagem sobre tudo e sobre todos, e assim nós caminhamos sozinhos para os abismos que a vida oferece, e assim nós ficamos sem qualquer perspectivas, cansados, derrotados, frustrados, e acabamos achando que o ano foi terrível, não prestou, e que Deus não olhou por nós. Mas pode ter certeza que Deus está aí, estava e está todos os momentos atento, esperando você entregar a mão e falar, Senhor, venha, Senhor, escreve a minha história, Senhor, participa da minha história, porque eu não sei por onde andar, eu não sei por onde caminhar, os atalhos que eu tomo sempre me levam para abismo, Senhor. Então escreve, Senhor, escreve a minha história com a minha caligrafia, me mostra qual é o caminho, me mostra por onde andar, para que eu possa olhar para o Senhor, que eu possa focar somente no Senhor, somente no caminho que me leva ao Senhor. Aqui nesse texto que nós lemos, Paulo nos mostra o que ele fez para correr a carreira que lhe fora proposta pelo Senhor Criador. Como ele, Paulo, experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós lemos ali em Filipenses, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Irmãos, eu não penso
que eu mesmo já tenho alcançado. É isso que Paulo diz. Paulo está dizendo, ele não está nos orientando, fala assim, olha, eu que estou escrevendo e que sempre fala assim, olha para mim, siga os meus caminhos, e que porque eu estou seguindo a Jesus, eu sou uma referência de Deus aqui nesta terra. Paulo que fala isso, e nós sabemos da vida de Paulo, como Paulo viveu, como ele se dedicou a vida a Jesus Cristo, como ele entregou a sua história para ser escrita por Deus, como ele foi usado pelo Senhor para nos dizer a vontade do Senhor através da sua palavra. Ele foi uma pessoa inspirada por Deus. Deus usou Paulo para escrever muitos livros para nos ensinar. E este Filipenses, que é um livro que ele escreveu na cadeia, preso, ele tinha toda a oportunidade de se revoltar, de virar as costas, mas ele escreveu com paciência e com muito amor, porque ele sabia que Deus usaria ele mesmo ali dentro da cadeia. Ele sabia que Deus tinha um propósito com tudo isso para a vida dele. E aí, mesmo nesse terrível ambiente, nessa terrível circunstância, Paulo consegue escrever uma palavra de amor, de alegria profunda, porque ele sabia que Deus estava com ele, mesmo ali naquela crise, naquele momento difícil, Deus estaria com ele, estava com ele e o inspirou para ele escrever, para nos ensinar grandes coisas do Senhor. Ele ficava ali, perto, à medida que ele entendia e se conhecia, à medida que olhava para Deus e assim colocando as suas deficiências diante de Deus. Paulo, quando ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas as coisas eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão à frente, adiante. Paulo está dizendo assim, olha, eu não sou perfeito, ainda que eu tenha sido inspirado pelo Senhor, eu sou homem como vocês, eu sei que eu não estou perfeito, perfeito eu estarei quando estiver com o Senhor na glória. Aqui eu tenho muito ainda para aprender, nós somos eternos aprendizes, eu estou aprendendo, assim como todos aqueles que estão aqui estão aprendendo, assim como nós, nos dias de hoje que estamos aqui, nós estamos aprendendo. Ninguém tira diploma da vida cristã, ninguém sabe mais do que o outro na vida cristã, todos nós precisamos aprender, ter a humildade de reconhecer que somos eternos aprendizes, que nada somos, de que nada sabemos, mas dependemos da vontade do Senhor, de entregar a caneta para que Deus escreva o próximo passo, e ali nós vamos ter ensinamentos, nós vamos conhecendo o Senhor, porque aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Não tenho alcançado, não sou perfeito ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo ia olhando para a sua vida e percebendo as coisas que poderiam impedir ele de continuar a carreira, de continuar correndo, porque a figura desse texto é o atleta correndo com o olhar fixo na linha de chegada, que é o prêmio. É ali, chegando ali na linha de chegada, que ele receberia o prêmio maior, o prêmio dos que o Senhor tinha para ele. Então Paulo não desviava o olhar da linha de chegada, do alvo dele, mas à medida que ele corria, ele ia deixando para trás tudo aquilo que poderia impedir ele de correr, tudo aquilo que impedia ele de correr corretamente, que poderia desviar ele do rumo, desviar ele da meta, desviar ele do alvo, ele ia deixando para trás. E isso quer dizer, à medida que Paulo ia se conhecendo, à medida que ele estava diante do Senhor, ele ia se conhecendo, ia percebendo as áreas que precisavam ser entregues nas mãos do Senhor, e ele ia entregando, e aquelas coisas ficavam para trás, ele seguia em frente, porque ele sabia que Deus iria curá-lo. Deus é que deveria ter na mão aquelas áreas tão terríveis na vida dele. E tudo aquilo que impedia Paulo de correr, ele ia deixando para trás. O alvo dele era Deus. Ele olhava para frente, ele não parava, ele não se detinha, ele não usava como desculpa aquilo que ele tinha que poderia detê-lo, as mazelas da sua vida, das suas emoções, da sua alma. Ele ia colocando nas mãos de Deus, para que Deus fosse curando e fosse animando Paulo a seguir em frente, para que Paulo fosse aprendendo e seguindo em frente. É isso que acontece na nossa vida quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos diante de Deus. Nós começamos a nos conhecer e começa a aparecer as nossas deficiências, as nossas impurezas, a nossa pequenez. E quando nós pegamos isso, falamos, Senhor, olha,
aqui está nas tuas mãos os meus pecados, aqui está nas tuas mãos essa área que está tão difícil na minha vida. Deus vai curando, Ele vai sarando, e nós vamos caminhando pelo rumo, pela pista na corrida que é rumo a Deus, que é sentido a Deus, e nós vamos deixando para trás tudo aquilo que vai tentando impedir a gente de continuar. Tudo aquilo que nos leva a olhar para o lado, para os atalhos, que nos dá, nos chama a atenção, nos tira a atenção do rumo, do alvo. Tudo aquilo nós vamos entregando nas mãos do Senhor, e Deus vai agindo em nossas vidas. Isso é difícil, irmãos. Isso é complicado. Então, dia a dia, nós temos que aprender a fazer isso. Da forma como nós caminhamos, né? Se para você é difícil ler a palavra, porque isso é imprescindível, ouvir a voz de Deus é imprescindível na vida cristã. Não tem como viver a vida cristã sem você se debruçar na palavra do Senhor, sem você ouvir a palavra do Senhor, sem você se alimentar da palavra do Senhor. Se é difícil você ler com letras pequenas, compre uma letra grande, uma Bíblia de letra grande. Se você não tem condições financeiras, fala com a gente que te ajuda, dá um jeito, porque isso é imprescindível para a vida cristã. Não podemos usar como desculpa, eu não consigo ler letras pequenas. Já existem letras grandes, então você pode. E se você não tem condições, fale com a gente. Você vai ter uma Bíblia de letra adequada para que você possa estudar, para que você possa debruçar na palavra do Senhor e ouvir Deus falar, que é um privilégio, irmãos. Que é um privilégio, que é saboroso. É como diz a música, venha nesse banquete e se alimente. Né? Se alimente. Como é bom você se alimentar, né? Como é bom você sentar numa mesa e poder comer o seu arroz, seu feijão e sair satisfeito. Como é bom você comer aquilo que você gosta e sair satisfeito. É isso que Deus quer da gente. Que a gente se alimente com a sua palavra. Porque é assim, quando nós lemos a palavra do Senhor, é que Deus vai mostrar para nós quais são as coisas que podem nos impedir de continuar caminhando. Quais são as coisas que podem nos impedir de continuar a corrida, olhando sempre para o alvo, que é o nosso Deus, para conseguirmos alcançar a linha de chegada e alcançar o prêmio que Paulo tanto esperava, e nós também esperamos, que é a vida eterna. É essa perseverança. Então, se isso é difícil para você, as letras pequenas, alcance uma Bíblia de letras grandes. Fale com a gente se você não tem condições. Pode ter certeza, nós temos algumas aqui e eu posso ceder para você com toda a alegria no coração. Se você não consegue ler, se você não consegue ler mais, se você não sabe ler, por acaso, você pode ouvir. E existem hoje sons da Bíblia, áudios, e você pode ouvir o texto, pode ouvir e ali você alimentar a sua alma com a voz do Senhor, com a voz da palavra do Senhor, que vai entrar nos seus ouvidos, e você pode alimentar a sua alma. Se você não consegue entender, busque ajuda. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui há 3 anos. Né? E ainda há tempo de você procurar ajuda. Né? Todo dia é tempo. Nós estamos aqui e pouquíssimas pessoas nos procuraram. Pouquíssimas pessoas quiseram estudar com a gente. Pouquíssimas pessoas vieram e falaram assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu quero... me ajude nessa área, me ajude no entendimento dessa palavra. Pouquíssima. Isso, vou te falar, muita gente busca e não tem acesso. E quando nós temos, muitas vezes nós não damos muita importância. Mas se você assim quer, nos procure, que nós vamos ter uma alegria de ensiná-lo. Se é questão de leitura, letras pequenas, procure uma letra grande. Procure ouvir a palavra de Deus se você não consegue ler, não tem condições de ler ou não sabe ler. De alguma forma, irmãos, sempre tem uma forma de vocês ter acesso às palavras do Senhor, de você ter acesso à Bíblia. Tem. E se você tem dificuldade numa área, Deus é o Senhor todo longânimo, Ele tem paciência de ouvir, de fazer com que você, aos poucos, entregue essas áreas na mão dEle. Nos procure que nós ajudamos a você a entregar. Nos procure que nós vamos ver na palavra do Senhor como é que se entrega as áreas da nossa vida nas mãos do Senhor. Como é que nós dependemos totalmente do Senhor, não de nós mesmos. Nós não podemos guardar essas situações em nossas vidas, esses sentimentos em nossas vidas, porque isso vão impedir a nossa caminhada, a nossa corrida rumo ao Senhor.
Paulo ficava exatamente isso, ele ficava mais perto do Senhor, e à medida que ele ficava mais próximo do Senhor, ele ia entendendo as deficiências dele, ele ia entregando ao Senhor, ele ia entregando tudo aquilo que poderia impedi-lo de caminhar. Tudo isso ia ficando para trás. À medida que olhava para Deus, assim colocava as suas deficiências diante de Deus, entregando no seu altar, e o aperfeiçoamento do Senhor ia aparecendo na vida de Paulo. Assim como um oleiro que pega o barro e molda e vai mudando, amassa, prepara, não sai bem, ele volta a amassar e faz de novo, até sair um lindo vaso, um belo vaso. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida, dia a dia, momento a momento, com muita paciência. Então, queridos, não há desculpa para nós não estarmos diante do Senhor. Não há desculpas nenhuma para nós não permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida, na nossa alma. Sempre existe uma solução, porque o Senhor quer que nós deixemos todos os embaraços, tudo aquilo que nos impede de correr para trás, no seu altar, e continue correndo. Exatamente isso. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais nós aproximamos do Senhor, quanto mais nós deixamos Deus pegar a nossa mão para escrever a nossa história, mais nós vamos nos conhecendo, mais nós percebemos que há ainda embaraços, há coisas que podem fazer a gente parar, pode fazer nós desistirmos, pode fazer a gente que pegar um atalho que não leve ao Senhor, mas leve a abismos profundos. Quanto mais distante do Senhor, mais próximo do mundo e dos abismos nós estaremos. Quanto mais próximo do Senhor, mais Ele mostrará para nós aquilo que nós precisamos entregar no seu altar, para que fique para trás, para que não prejudique a nossa corrida. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante. Quando Deus lhe mostrava as suas imperfeições, as suas deficiências, as suas dificuldades em prosseguir, ele, Paulo, entregava no altar de Deus, deixando para trás. A vida cristã consiste em seguir em frente, sempre rumo aonde está o prêmio soberano no Senhor, sempre adiante, não desistir, não parar, não usar como desculpa as coisas que podem nos impedir de caminhar, mas colocar no altar, deixar para trás e seguir em frente, livre, porque o Senhor nos dará forças, o Senhor nos dará condições de caminharmos sempre em frente. Ele entendia, Paulo entendia, que a partir do momento que conheceu Cristo, ele se tornou uma nova pessoa, com o propósito de melhorar a cada dia, de alcançar a vitória, assim como o atleta se prepara para alcançar o prêmio da vitória. Paulo sabia, o prêmio dele era lá, estava lá. Então ele sabia que não tinha uma outra maneira, ele tinha que se desvencilhar das coisas do passado, porque ele era uma nova criatura, Cristo o alcançou, ele entregou a sua vida a Cristo, e é exatamente isso, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, e Deus começa a trabalhar na nossa vida. Nós entregamos no altar de Deus, Senhor, essa área está complicada, me ajude, e Deus vai ajudando, Deus vai moldando, Deus vai nos transformando. Era assim que Paulo fazia. Paulo não deixava nada impedir a sua caminhada. As questões internas ele entregava nas mãos do Senhor, e as externas ele também entregava nas mãos do Senhor. Ele sabia que Deus tinha condições, Deus tem condições de nos proteger, nos amparar, tanto com as interferências externas, como também as interferências internas na nossa alma. Deus está pronto para nos ajudar. Se nós olharmos lá em Isaías 6, quando Isaías tem a visão de Deus do trono, e os anjos começam a mostrar a soberania do Senhor, e de repente ele vê a glória do Senhor, ele diz, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E de repente ele começou a ter medo, porque ele se sentia um pecador, ele percebia quem ele era diante de Deus, o Deus Santo, o Deus Poderoso, mas um Deus que é Pai, um Deus que tem toda a compreensão, que sabe como nós somos, e exatamente por isso que Ele se revela a nós, para nos moldar, para nos ajudar, para nós nos livrarmos desse sofrimento, que são sentimentos ruins, que foram produzidos pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pelo nosso isolamento, pela nossa autossuficiência. O orgulho criou em nós uma autossuficiência. A gente acha que nós damos conta de nós mesmos e nós começamos a caminhar com esse orgulho, com esse egoísmo e buscando vantagem para nos livrarmos desses maus sentimentos.
E essas buscas e vantagens começam a prejudicar aqueles que estão à nossa volta e nós vamos piorando a situação, complicando a situação. Quando nós estamos diante de Deus, Deus é como um espelho. Ele começa a revelar o que está na nossa alma. Ele não só revela, mas também pede para que nós entreguemos nas suas mãos, no seu altar, tudo que está ruim para ser tratado. Porque sem isso, nós jamais viveremos aquilo que Deus tem para nós. Nós jamais viveremos a história que Deus quer escrever com a nossa caligrafia. E lá em Coríntios 5,17, a palavra de Deus nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A cada dia nós devemos deixar os nossos sentimentos, as nossas emoções serem trabalhadas por Deus, para Ele tirar tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que corrói a nossa alma, corrói o nosso coração e nos impede de seguir em frente, olhando somente para Ele, sem se desviar para os lados. Em Cristo somos nova criatura. Em Cristo somos pessoas com o propósito de melhorar a cada dia, deixando o que nos impede e seguir em frente. Só assim estamos desimpedidos para correr, para continuar vivendo a cada dia o que Deus tem para cada um de nós. No versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo perseverava porque sabia que estava buscando uma vida melhor. Ele sabia que estava buscando a vida abundante que Jesus oferece para todos nós, para aqueles que se dispõem a correr, para aqueles que se dispõem a se despir de tudo aquilo que impede a corrida, de seguir em frente, rumo ao alvo, de focar o alvo que está à frente, de seguir nessa corrida que foi proposta por Deus. Paulo sabia que tinha que deixar tudo para trás, que a vida abundante que o Senhor oferece é muito mais do que isso. E lá em João 10,10, o Senhor fala para nós: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É essa vida que o Senhor nos quer dar. Abundância refere-se à vida em plenitude de alegria, de força para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. É a proposta que o Senhor nos dá de alcançarmos a vida eterna. E essa vida eterna, essa vida abundante, começa aqui e agora. Deus está nos preparando aqui e agora. Paulo conseguia viver assim, porque consagrava seus dias ao Senhor, dia a dia, e prosseguia correndo sem desistir, perseverando, sem deixar que o passado dificultasse a sua corrida, o impedisse de seguir pelo caminho que era o alvo, a linha de chegada. Ele sabia que a sua perseverança, a sua consagração a Deus, a cada dia, o fazia mais próximo do grande prêmio, a vida eterna. A vida abundante de Jesus promete que se inicia aqui e agora, à medida que perseveramos, que nos consagramos a cada momento ao Senhor, que permitimos Deus colocar suas mãos amorosas, abençoadoras sobre as nossas mãos. Assim você viverá uma vida cheia de propósito. É assim, meu irmão, é assim que nós conseguimos alinhar, focar, acertar o foco para uma vida vitoriosa, acertar o foco do alvo que está lá na frente, que é Deus, que é a linha de chegada, que é o prêmio soberano em Cristo Jesus. É assim que nós conseguiremos, quando nós permitimos que Deus escreva a nossa história, que Deus coloque as suas mãos sobre a nossa mão para escrever a nossa história. Conclusão, irmãos, nós temos duas opções, e a história de Israel nos ilustra bem isso. Os dois primeiros reis nos mostram as possibilidades que temos de como escrever, de como escrevermos a nossa história, de como escrevermos essas 362 páginas que temos pela frente em branco para serem escritas a nossa história. Saul e Davi, seres humanos como nós, pecavam como todos nós pecamos. Saul, o primeiro rei, foi conhecido, irmãos, como o rei rejeitado por Deus, porque reinava segundo a sua própria vontade, seguindo o seu coração enganoso, distante de Deus,
cheio de medos, inseguranças, era indiferente aos seus pecados que o distanciava de Deus. Segundo Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, pecou muito como Saul, assim como cada um de nós, mas ele, Davi, sabia da extrema importância da comunhão com Deus, da presença do Senhor a cada um dos dias da sua vida. Ele, Davi, se arrependia a cada pecado. Ele sabia que a comunhão com Deus era quebrada com a presença do pecado entre eles. Ele tinha consciência de que o seu foco rumo ao alvo embaçava e ele perdia o rumo. Ficava embaçado e ele não sabia a direção. Quando havia algum pecado, ele começava a perceber, porque ele perdia o rumo. A linha de chegada ficava embaçada. As coisas que ficavam à sua volta, os atalhos, começavam a atrair ele. Davi sabia, como Paulo, que diariamente, constantemente, acertava os seus erros e se arrependiam. Ou seja, eles voltavam aos pés de Deus, para o caminho de Deus tinha para eles. Eles voltavam aos pés do Senhor, confessavam os seus pecados e voltavam ao caminho que Deus tinha para cada um deles. Isso é arrependimento, meu irmão. É deixar o atalho que nos afasta do caminho que nos leva ao rumo certo. É deixar o atalho e voltar para o caminho. Isso é arrependimento. É mudança de direção. É sair do atalho e voltar para o caminho, porque meu alvo é lá, a linha de chegada. Meu alvo é Deus, que foi me dado em Cristo Jesus. A vida eterna que foi me dada em Cristo Jesus. Esse é meu alvo e eu devo caminhar por aqui. Nenhum atalho pode me atrair. E quando há pecado, eu tenho que me arrepender, confessar ao Senhor e me arrepender, que é sair desse caminho e voltar para o caminho que me leva ao Senhor, para a corrida que me leva ao Senhor, focando. Assim eu começo a focar de novo, eu acerto o foco ao alvo e começo a correr. Assim eu e você temos a oportunidade de acertarmos o foco da nossa vida para uma vida cheia de vitória, cheia de propósito, permitindo que Deus e mais ninguém segure a nossa mão para que cada um dos 362 dias sejam escritos segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós temos essas possibilidades. Ou seguimos pelo caminho de Saul, ou seguimos pelos caminhos de Davi. Ou atendemos ao nosso ego, entregamos a caneta que vai escrever a nossa história para o meu ego escrever, ou para um déspota, alguém manipulador escrever a minha história, ou entrego ao Senhor, nosso Deus, para escrever a minha história. Cada dia eu tenho essa possibilidade. Ou caminho como Saul caminhou, ou caminho como Davi caminhou. A cada manhã, meu irmão, eu e você temos nas nossas mãos essa oportunidade. E podemos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu consagro o meu dia ao Senhor. Eu consagro a minha história ao Senhor. Venha, Deus, venha e escreva comigo a minha história. A cada dia eu posso fazer isso. E tenho essa oportunidade diante de Deus. Cada manhã eu posso falar: Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez. E vou me regozijar nele. E vou me alegrar nele, porque estou entregando esse dia nas tuas mãos. Quero te agradar. Quero te adorar. E consagrar exatamente isso. É buscar fazer no dia a vontade de Deus. É falar: Senhor, Santo Espírito de Deus, me ajude a viver este dia como o Senhor deseja que eu viva. Escreva essa história da minha vida hoje, a cada dia fazer isso. A cada manhã eu e você podemos ter essa oportunidade e dizer a Deus: venha, Senhor, me dirija, me ajude. Eu não sei como é que você está, não sei o que você pensa desse ano, não sei o que você deseja desse ano, mas a única maneira de você ter uma vida abundante é você entregando a sua história para Deus escrever, mas com a sua caligrafia. Deus quer colocar as suas mãos benditas, abençoadoras, sobre a sua mão para escrever a sua história. Deus quer que você acerte o foco da sua vida para que você tenha uma vida abundante, como Paulo nos diz, como Paulo teve, mesmo diante das circunstâncias que eram terríveis, que eram ruins humanamente falando. Ele estava preso
mas ele sabia que Deus tinha grandes coisas para eles. E ele vivia aquele momento, se consagrando, com a certeza de que, mesmo diante da circunstância, Deus estava com ele. E ele ia acertando a sua vida diante de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu, como indivíduo, coloco diante do Senhor, consagro ao Senhor cada dia desse, meu Pai, os 362 dias que faltam desse ano, meu Pai, para que você me ajude, Senhor, meu Pai, para que o Senhor me ajude a viver cada dia, Senhor, dia após dia, momento após momento, meu Pai, que eu possa colocar diante da sua mão, em todos os momentos, a minha vida, consagrando ao Senhor, buscando conhecer a Tua Palavra, Senhor, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para mim nesse dia, Senhor, meu Deus, em cada um deles, Deus, em nome de Jesus. Peço que o Senhor ajude cada irmão meu da igreja, cada pessoa que está vendo, que vai ver esse vídeo, e que cada um possa ter esse propósito, Senhor. Não há desculpas para nós não estarmos entregando nas Tuas mãos, no Teu altar, tudo aquilo que impede a nossa caminhada contigo, Deus. Não há desculpas, meu Pai, porque nós temos saída para tudo, Senhor, meu Pai. E a Tua Palavra é a nossa saída, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Por isso, ajude, Senhor, fortaleça, Senhor, em nome de Jesus. Incentive, Senhor, ensine, Senhor, a cada um, Senhor, a correr a corrida proposta pelo Senhor, para que cada um alcance também, assim como Paulo, o soberano prêmio que está em Cristo Jesus, meu Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu oro, Pai amado. E o amor de Deus, a graça que há somente no Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa ter o propósito de viver dia a dia para agradar não o seu ego, não aqueles que estão à sua volta, mas a Deus. A Deus, porque é dele que vem a tua salvação. É dele que vem a vida abundante que ele oferece. Permita que ele escreva a tua história a cada dia. Que Deus te abençoe. Ore nessa semana por isso. Ore pela nossa igreja. Como falei no começo, quero lembrar de novo, nós estamos preparando a igreja. Semana vamos começar a limpar, a pintar, para que logo possamos estar juntos, assim que for possível, possamos estar juntos para adorar o Senhor no culto presencial. Mas, enquanto isso, saiba que Deus se faz presente também quando nós fazemos os cultos online. Deus é o mesmo Deus. Deus é o mesmo Deus que faz bênçãos, que faz milagres, tanto online como presencial. Não há desculpas para não cultuar Deus, né? Não há desculpas. Basta você querer ter uma experiência com Deus, seja online, seja presencial, e você terá uma experiência com Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser.